servo de Deus, serva do Senhor, amigo e amiga, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Valdecir de Paula e nós vamos a um momento muito especial de reflexão nas Escrituras Sagradas. Nós estamos numa série de ministrações falando a respeito de alguns dos nomes de Deus. Nosso objetivo é de, através de uma porção rápida, sucinta da palavra de Deus, ajudar você a confiar no poderoso nome de Deus e assim ser abençoado, curado, restaurado, renovado, fortalecido e abençoado de um modo amplo, tanto você quanto a sua casa. Portanto, vamos a Êxodo, capítulo de número 3, versículos 13 a 15, aonde nos diz assim a palavra de Deus. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Muito bem, este texto sagrado está nos apresentando a teofania da sarça ardente, onde o Senhor Deus dos céus, ele, vendo o sofrimento, a escravidão do seu povo lá no Egito, ele então decidiu de um modo muito poderoso manifestar o seu poder e libertar o seu povo da escravidão do Egito. É então que aqui nós podemos observar Deus se revelando com o seu principal nome do Antigo Testamento. Sim, este nome que Deus está se revelando neste texto é o nome Iavé. O nome Iavé superou todos os outros demais nomes pelo qual Deus ele se revela nas páginas do Antigo Testamento. Por quê? Este nome, segundo alguns estudiosos, ele é um derivado do termo Shavad, e Shavad no hebraico quer dizer viver, ou seja, esta palavra no texto original contém literalmente a ideia de uma vida e uma vida abundante. Deus, através do termo ou do nome Iavé, ele se revela como o Deus de toda a graça, ou seja, esta expressão está trazendo uma indicação muito específica, porque Deus está manifestando ali a sua presença de um modo muito particular, muito íntimo, muito pessoal a Moisés. E ali nós percebemos que então Deus está se aproximando tanto de Moisés, como posteriormente se aproximando do seu povo, o seu povo Israel. Ou seja, esta apresentação e manifestação de Deus, nós podemos perceber que nos traz a ideia de um relacionamento em que Deus faz uma demonstração da sua fidelidade pactual com o seu povo. Quando nós transliteramos ou quando observamos o
termo transliterado de Iavé, nós temos o termo Javé ou Jeová. E esse termo Jeová nas Escrituras indica a natureza de um Deus que é um ser imutável e que está sempre presente e ativo em todos os tempos. Não é por acaso que quando você observa este termo, o Senhor dizendo eu sou o que sou, ou seja, ele se revelou de um modo muito específico, amplo e majestoso ao utilizar-se dessa expressão. Quando Deus então usa este termo para dizer eu sou o que sou, ele está dizendo eu fui, eu sou e eu serei. Veja que a expressão do verbo ser está trazendo a indicação de uma ação, né? Veja que o verbo ser, ele, por Deus, ou no texto original, ele deve ser entendido de um modo muito amplo, onde abrange, né, uma ação divina, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. É verdade que existem muitas discussões acerca deste nome de Deus, mas o que nós podemos entender é que Deus é aquele que existe eternamente. O que nós devemos compreender é que a expressão divina eu sou o que sou, Deus está querendo dizer eu sou porque eu sou, ou seja, não existe causa para a existência de Deus fora dele. Ele é um ser autônomo. Por isso que você vai perceber Jesus em Apocalipse 1:8, ele usando este verbo e ele vai declarar a seguinte expressão: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Interessante, por que Jesus, né, que ali é a representação de Deus, não só ali, ele é o próprio Deus, mas vamos observar o texto. Jesus disse, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele poderia ter usado a expressão, aquele que será. Por que ele não usou essa expressão? Porque na realidade, nós precisamos entender que Deus não se limita em existir. Ele é e pronto, acabou. Ele existe. E ninguém deve querer questionar isso, embora tenhamos muitas pessoas que questionam, que duvidam, que se dizem ateus, não crendo na existência de Deus, mas o Senhor é aquele que é, ou seja, Ele é o único ser que tem existência própria. Deus nunca nasceu. Por isso que você vê, por exemplo, Isaías 43:13, o Senhor dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? É verdade que nós, observando o texto bíblico nas páginas do Antigo Testamento, a gente vai ver por várias vezes Deus usando o verbo ser, ou seja, Deus se revelando através deste nome Iavé por muitas vezes. Nós vamos perceber, se a gente for fazer um estudo minucioso sobre isto, são mais de 5.000 vezes a expressão de Iavé só nas páginas do Antigo Testamento. E algumas vezes nós vamos ter o termo Adonai, outras vezes nós vamos ter
o termo Senhor, enfim, são várias vezes que nós percebemos Adonai é Senhor, né? Mas o termo Jeová sendo colocado para trazer a revelação deste nome poderoso de Deus. Por exemplo, Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Isaías 43 e 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu poderia trabalhar outros tantos textos, mas eu pretendo posteriormente, um pouquinho mais à frente, a gente trabalhar os nomes compostos de Deus, e aí a gente vai fazer uma observação mais ampla sobre este nome Jeová nas Escrituras. Mas vamos pensar que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele se utilizou desse verbo para demonstrar a sua divindade. A gente vai ver, por exemplo, em João capítulo 8, 58, Jesus declarando que ele é antes do que Abraão. Antes que Abraão nascesse, eu sou, disse Jesus. Você vai observar que no evangelho descrito por João, Jesus vai se utilizar ainda de outras 7 vezes que ele usa a expressão do verbo ser para trazer uma manifestação da sua grandeza e da sua divindade. João 6,35. Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome e jamais terá sede. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou quem te nutre, eu sou quem pode te dar sustento, eu sei quem pode trazer, eu sou aquele que pode trazer alimento para a sua alma. Você olha João 8,12, você vai ver Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que quando Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo, é preciso a gente compreender que sem Jesus, qualquer pessoa vai estar em trevas. Sem Jesus, nós vamos estar em ignorância espiritual. Sem Jesus, nós vamos ser ou viver uma cegueira e não vamos ter rumo na nossa vida. Vamos andar sem saber para onde estamos indo. Por isso é importante a gente considerar que para aqueles que são ignorantes ou desconhecem Deus, Jesus está dizendo, eu sou a luz para trazer a você sabedoria. Para aqueles que estão vivendo de maneira impura, Jesus está dizendo, eu sou a luz que vai trazer a santidade para a sua vida. Para aqueles que estão vivendo na tristeza, Jesus está dizendo, eu sou a luz que pode revelar a você a alegria, que pode mudar a tua maneira de ser uma pessoa cabisbaixo, desiludida, que vive amargurada. Jesus pode trazer a alegria que o teu coração tanto anseia. Aí nós vamos perceber em João capítulo 10, versículo 9, Jesus dizendo, eu sou a porta. Esse texto é muito fantástico. Veja, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Veja, Jesus está deixando claro que ele é a porta da salvação. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. O único que pode salvar é Jesus. Veja que neste texto, Jesus também está dizendo que ele é a porta da libertação. Veja que o texto diz assim, aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, ou seja, haverá liberdade. O Senhor Jesus quer libertar vidas. E veja que em terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão, pois o texto diz,
Eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Nessa expressão, e achará pastagens, nós percebemos que Jesus está dizendo: eu tenho a provisão que você precisa. Em João 10:11, Jesus usa o verbo ser para dizer o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Quando você pensa em Deus, em Jesus como pastor, a Bíblia é muito rica. Em Salmos 80, por exemplo, a Bíblia diz que ele é o pastor de Israel. Se você observar Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, você vai ver que a Bíblia diz que ele é o único pastor. Se você observar o que a Bíblia diz em Hebreus 13:20, você vai ver que a Bíblia diz que ele é o grande pastor das ovelhas. Em 1 Pedro 5:4, ele é aquele que se intitula, ou intitulado por Pedro como o sumo pastor. E aqui a declaração do mestre é que ele é o bom pastor. Então você pode olhar para o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí você vai perceber que Jesus vai dizer em João 11:25, sou a ressurreição e a vida. Em João 14:6 tem o tríplice: eu sou de Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vai perceber que como caminho, Jesus é o único caminho que não fica sem saída. Como vida, é a única vida que não se acaba com a morte, porque ressuscitou no terceiro dia, quando morreu. Ele é o único que, de fato, ressuscitou e vive eternamente. E como vida, ou melhor, e como caminho, verdade e vida, ele não se acaba com a morte. Então perceba, é interessante a gente observarmos a grandeza de Cristo. E o último eu sou de Cristo está em João capítulo 15, onde ele nos fala de um relacionamento que devemos ter com ele, e ele diz então: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu gostaria de abençoar a sua vida. E eu gostaria que você entendesse que o grande eu sou, Jesus, ele é o próprio grande eu sou. Lá em Êxodo 3:14, o texto que tomamos por base, quando o Senhor disse: eu sou o que sou, nas entrelinhas Jeová estava dizendo: eu quero ser o que o meu povo precisar que eu seja. Se o meu povo estiver com fome, eu serei o alimento. Se o meu povo estiver em crise, eu quero ser a oportunidade para abençoar o meu povo. Se o meu povo estiver com medo, eu quero encorajá-lo. Se o meu povo estiver triste, eu serei alegria. Se o meu povo estiver fraco, eu serei a força. Se o meu povo estiver caído, eu serei quem os levantará. Então entenda, Deus está dizendo para você nesta palavra que Ele é o Senhor que está presente, ativo na sua vida. Vamos recapitular Apocalipse 1:8. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembre que neste texto Jesus inicialmente disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele usa a primeira e a última letra do alfabeto grego, dizendo a mim e a você: eu estou desde o começo e vou permanecer até o final da tua trajetória nesta terra, e eu sou capaz de cuidar de você em cada fase da sua vida. Receba essa palavra e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, nós somos agradecidos por esta reflexão bíblica e eu te agradeço pelo teu amor, o teu cuidado e a tua bondade para conosco. Abençoe a vida deste irmão e desta irmã
que ora comigo, que o mesmo sinta a presença do grande eu sou, porque tu és o Deus de relacionamento. E eu sei que a tua presença está sendo sentida agora por este coração. E o Senhor vai trazer um cuidado muito especial. Ânimo, restauração, saúde, encorajamento, provisão, libertação, salvação. Em nome do Senhor Jesus, eu estou abençoando esta vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.